Oi pessoal, tudo bem? A gente tá com um quadro novo na Super Livros, que é o Super Livro, onde a gente vai estar escolhendo alguns livros que a gente gosta bastante e trazendo uma resenha pra vocês. Eu escolhi o Coraline, este livro aqui, do Neil Gaiman. Ele conta a história da Coraline, uma menina super curiosa, super exploradora, que se muda para uma nova casa com sua família. Era uma casa enorme, só que foi dividida em vários apartamentos. No andar de cima mora um senhor bem estranho e peculiar que cria ratos. No andar de baixo mora duas atrizes aposentadas e bem velhinhas. A Coraline, nos primeiros dias nessa nova casa, ela passa explorando o ambiente na rua. Até que certo dia chove e ela não sabe mais o que fazer. Ela chega para os seus pais, que estão sempre ocupados trabalhando, e eles dizem: Coraline, faz qualquer coisa, explora dentro de casa. E ela vai lá explorar dentro de casa. Até que ela acha uma porta trancada. Ela não sabe cadê a chave nem por que aquela porta está trancada. E aí ela pergunta para a mãe dela: mãe, por que essa porta está trancada? A mãe dela vai lá, pega a chave e mostra para ela que essa porta dá numa parede de tijolos. E diz: Coraline, essa porta um dia dava em algum lugar, mas agora atrás dessa parede tem só um apartamento vazio que ainda não foi vendido. Coraline fica meio curiosa para saber o que tem atrás daquela porta, como é que é esse apartamento, se ele é parecido com o dela ou não. Então, como seus pais vão dormir, ela vai lá e pega a chave e abre aquela porta. Só que no momento que ela abre, não tem mais uma parede de tijolos. Aquela porta dá para um corredor e ela entra naquele corredor. Quando ela chega do outro lado do corredor, ela percebe que ela tá na casa dela. Mas não é a casa dela, é um pouco diferente. A mãe dela chama ela, o pai dela também está presente, só que eles têm botões no lugar de olhos. É a família dela, mas é uma outra família. E a comida lá é mais saborosa, tudo é mais mágico. O gato que está sempre acompanhando ela neste lugar fala, então ela fica maravilhada, como tudo é mais legal. A família dela dá atenção para ela, os pais dela normalmente não dão. Então a vontade dela é ficar naquele lugar para sempre. Mas ela volta para casa. E ela vai indo e vai voltando. Até que ela começa a perceber que essa outra família, a outra mãe dela, está tentando fazer de tudo para ela ficar lá. Não quer que ela vá embora. E aí começa a ficar meio estranho essa relação. E aí a mãe dela chega um dia, essa outra mãe, com uma caixinha com 2 botões dentro. E ela fala: Coraline, se você quiser aqui ficar para sempre aqui, é só colocar esses 2 botões no lugar dos olhos. E a Coraline se apavora: mas eu não quero ficar aqui para sempre. E ela vai embora e decide nunca mais voltar para aquele lugar. Você imagina, né, gente, a sensação de colocar botões no lugar dos olhos numa criança. Ela decide nunca mais voltar, só que quando ela volta para casa dela, ela passa o dia inteiro e percebe que os pais dela não estão em casa, eles não aparecem mais. E ela começa a se ligar que os pais dela podem ter sido sequestrados por essa outra família. E então ela junta toda aquela coragem dela, toda aquela força que ela tem, determinação, e ela volta para aquele outro lugar, mesmo morrendo de medo, para salvar a família dela das garras da outra mãe. E aí começa toda a aventura real do livro. Ele é um livro sombrio, infantil. O Neil Gaiman, ele justamente escreveu para as filhas dele, que eram crianças e adoravam histórias de terror. Então ele é um livro voltado para o público infantil, por mais que não pareça, porque é uma história bem sombria mesmo de terror. Só que ele abrange várias faixas etárias, então tanto agrada crianças, como agrada adolescentes, como agrada adultos. É um livro que eu particularmente adoro. O Neil Gaiman, ele é conhecido por escrever Homens, Deuses Americanos. Ele também já trabalhou em quadrinhos com a DC Comics, com a Marvel. Ele é um dos meus autores preferidos, ele é muito bom mesmo. E nesse livro, ele trabalha com o Chris Riddle, que é um ilustrador, e ele acrescenta sensações com as ilustrações dele, aumentando um pouco o pavor, mas de uma maneira mais infantil também, os desenhos. Ele é um livro bem bonito. Ele foi lançado em 2002, a primeira edição. Em 2012, completando 10 anos de Coraline, ele lançou esta edição com capinha roxa, com as ilustrações do Chris Riddle. Só que esse livro só veio em 2020 pela Intrínseca pro Brasil. Eu nunca tinha lido Coraline, eu li pela primeira vez quando a gente recebeu pela Intrínseca essa edição. Eu já conhecia a Coraline pelo filme,
que ele tem uma adaptação de cinema. E a diferença entre o livro e o filme que eu percebi foram poucas. Os dois podem ser considerados ótimos. Eu particularmente prefiro o livro, mas mais por gosto, assim, porque os dois foram muito bem feitos. Tem pouquinhas diferenças, tem personagens que não tem no livro que tem no filme, como por exemplo no livro o parceiro dela é um gato, no filme já aparece um menino que é mais amigo dela ali. Fora isso, os dois estão ótimos. Tem algumas curiosidades bem legais, que o Neil Gaiman, ele escreveu esse livro, né, para as filhas dele, quando elas eram pequenas, e ele se baseou em casas que ele já morou. Ele já morou numa casa que era uma mansão e foi dividida em apartamentos. Ele também já morou numa casa que tinha essa parede de tijolos. E quando o Neil Gaiman foi escrever o Coraline, a ideia inicial era que fosse Caroline, mas ele teve um erro de digitação e ele preferiu que fosse Coraline mesmo. O Neil Gaiman escreveu um livro voltado para meninas que gostam de terror, meninas corajosas. E ele quis passar uma mensagem que ele gostaria de saber quando ele ainda era jovem. Ser corajoso não significa não ter medo. Ser corajoso significa ter medo e ainda assim fazer o que é certo. Eu adquiri o meu livro, eu jamais deixaria de ter esse livro na minha estante. Se você quiser adquirir o seu Coraline, é só entrar em contato. Eu comprei meu na Super Livros e jamais deixaria de ter ele na minha estante.